Pois bem, prosseguindo no curso de História da Igreja, estamos na página 95 do quinto livro, A Fuga das Igrejas Anabatistas devido à perseguição do catolicismo. Esse ponto aqui eu estou destacando para vocês, nós estamos no ano 600 da era cristã. Tá bom? Já são quase 300 anos de catolicismo, ou seja, a igreja praticamente dobrou de idade, né, nesse tempo de Constantino, nesse período de história da igreja, que eu falei para vocês. Cerca de 300 anos depois que a igreja nasceu, surgiu a Igreja Católica. Tá bom? Agora vai estar perto de completar 600 anos. Então, foram 300 anos, em números redondos, de perseguição do Império Romano e agora 300 anos de perseguição do catolicismo. E assim, os relatos das mortes no período do Império Romano, ele é mais detalhado do que o do período católico. O católico matava, ele não fazia nem ata. Já o Império Romano, cada cidadão que ia morrer, eles tinham que fazer um documento, uma ata. Por isso nós encontramos até hoje as atas, né, dos mártires, porque tinha que ser relatado, era o cidadão romano morrendo, né? Só que no período católico não era feito ata nenhuma. Nós estamos tendo nesse período diversas histórias de mortes de milhares de pessoas, tá, ok? Nas mãos do catolicismo. E nós só sabemos disso quando os historiadores católicos descrevem uma perseguição. E aí eles dizem, olha, o bispo tal fez uma, entre aspas, limpeza, porque ele matou um monte de anabatistas, donatistas na região tal, outros novacianos na região tal, ia dando nome àqueles anabatistas, né? Então, nesse período, eu tirei aí para vocês um texto do livro Rastro de Sangue, que é um livro que relata essas perseguições, e nesse período a perseguição católica, né? Ele diz o seguinte: tínhamos iniciado as considerações em torno do terrível período que é conhecido na história mundial como Idade Média. Trevas, sangue e terror houve desde o seu início. Bom, só um ponto aqui para explicar a vocês. Lembre-se que eu falei para vocês, a Idade das Trevas, quando vocês forem pesquisar, os historiadores hoje vão falar para vocês que não é nem correto chamar de Idade das Trevas. Eles falam isso em termos de conhecimento, porque eles dizem que naquele período foi produzido algum conhecimento, então não havia trevas, né? Só que eu digo o seguinte, a história pode até ter desenvolvido esse termo Era das Trevas por conta do conhecimento, mas eu digo que esse período, historicamente, atribuir a ele o título Era das Trevas é significativo, é correto, mas por outro motivo, não pela questão educacional. Também na questão educacional, porque sabemos que a Igreja Católica reduziu realmente o conhecimento. Nesse período, as obras dos filósofos estavam sendo proibidas no catolicismo romano. O catolicismo do Oriente, as obras dos gregos, dos filósofos, Aristóteles, elas foram preservadas. E de muitos historiadores também que escreveram até contra a Igreja Católica. Então, nesse período existem duas igrejas católicas, porque a Igreja Católica Ortodoxa já existe. Na verdade, existe três, porque a copta no Egito também já existe. Então, mas vamos falar dessas duas principais. A Igreja Católica Ortodoxa, em Constantinopla, ela não era tão perseguidora, ela era um grupo 100% político. Já a Igreja Católica Romana, ela era religiosa mesmo. Até porque eu falei para vocês, a sede dela qual é? É o Monte do Vaticanos, o monte dedicado a essa divindade, Vaticanos, uma divindade romana. Então a questão em Roma era outra, havia mesmo dedicação a essa divindade chamada Vaticanos, isso é sabido, todos sabem disso.
Vai na internet, você pesquisa divindade Vaticanos, divindade romana, ela vai te dizer o que era essa divindade. Então a sede da Igreja Católica é dedicada a essa divindade. Então, por isso elas eram diferentes. A Igreja Católica Romana, ela está destruindo. É ela que vai criar proibições para os membros participarem do símbolo do sangue do Senhor, ela que vai criar proibição contra a leitura e propagação da Bíblia, né? Inclusive criar proibição de pregar na língua nativa do povo. Ela vai criar dificuldade de todos os jeitos, vai procurar difamar o cristianismo naquelas guerras absurdas, tá bom? Já a Igreja de Constantinopla era uma igreja mais política, como é até hoje a Igreja Católica Ortodoxa. É uma igreja que está lá sendo liderada pelo Putin, da Rússia. Porque ela, quando foi expulsa de Constantinopla, nós vamos falar desse período, lá já nos anos 1400, quando eles são expulsos de Constantinopla, que os árabes tomam a cidade, eles acabam se tornando, vamos dizer, russos. Eles vão para a Rússia e entregam o governo da igreja para os russos. Hoje, quem governa aquela igreja é o Putin, tá bom? Então, Era das Trevas combina bem com esse período, porque, irmãos, talvez o evento que eu digo assim, que caracteriza melhor a Era das Trevas, vai ser um período de cerca de 300 anos, que vai haver uma possessão demoníaca generalizada na Europa. Vocês vão ver sobre isso. Em que era comum as pessoas estarem andando e gritando e liberta-nos, e as pessoas caíam, quebravam o braço e mesmo assim continuavam andando, uma coisa horrível. Foram 300 anos e as pessoas normalmente faziam essas peregrinações em direção a uma igreja católica que tinha um símbolo de uma serpente enrolada embaixo da cruz. Eu vou mostrar isso na história para vocês. É um período terrível. E por toda a Europa você via essas pessoas que é estranho. Os psicólogos hoje, psicanalistas, historiadores, eles chamam de dançomania. Mas as pessoas estavam fazendo peregrinações para a Igreja Católica, gritando que estavam sendo atacados por demônios e caindo, se machucando, mas levantando, não parava. E elas, vamos dizer, faziam isso dia e noite, né? Chegando uma fadiga tremenda, mas elas não paravam de fazer aquilo, algo muito estranho. Eu chamo de toda a característica de uma possessão demoníaca generalizada. Então, e é dentro desse período de Era das Trevas. Então, esse período que nós estamos entrando agora vai ser um período terrível para a história, porque as notícias sobre os anabatistas diminuem muito. Só existe uma obra de uma igreja anabatista que sobrevive nesse período. Uma igreja que vivia na Armênia, lá no extremo do Império Romano, que nesse período já estava se dissolvendo. Essa igreja anabatista, que ela aparece, uma obra dela, que os católicos vão chamar elas de paulicianos, porque eles dão sempre nome de um pastor, né? Teve o pastor Donato, a Igreja Católica chamou de donatistas. Mas, na verdade, essa igreja não tinha esse nome. Por isso eu procuro chamar de anabatistas donatistas. Vocês identificam na história o grupo que é chamado de donatista, e eu estou dizendo para vocês, esse grupo ele faz parte de uma igreja central, uma igreja maior, que é anabatista, que é a verdadeira igreja de Jesus na história. Tá bom? E lá na Armênia, no norte do Iraque, essa igreja que se destacou lá vai ser chamada de pauliciana. Vai sobreviver uma obra dela, que é chamada Chave da Verdade. Nós vamos ler alguns trechos dessa obra para vocês. Então, para vocês verem o nível de restrição que a Igreja Católica vai estabelecer, principalmente a romana. Bom, o historiador prossegue no livro Rastro de Sangue. Ele diz: as perseguições pelo estabelecimento da Igreja Católica Romana são duras, cruéis e perpétuas. Olha, cruéis, eu vou dizer para vocês, mais cruel que o Império Romano.
Porque os bispos católicos eles tinham ódio das igrejas anabatistas, dizendo que eram hereges corrompendo o reino de Deus. Eram hereges que não aceitavam o reino de Deus. Então, o que a Igreja Católica fazia? Perseguia elas implacavelmente. Então, por isso, eles eram cruéis. No Império Romano, vocês lembram, nós estudamos a entrevista de Policarpo, o imperador quase implorando ele, mas eu vou matar um senhor, ele tinha acho que mais de 90 anos, é só o senhor reconhecer os deuses, dobra o joelho aí diante dos deuses, né? Como que dizendo, eu não quero matar um senhor de idade. Já os católicos romanos, não, eles eram cruéis com essas igrejas. E outra coisa, ele diz aqui perpétuas. Por quê? Porque no Império Romano tinha interrupções de perseguição. Teve imperador, como o próprio Diocleciano, o maior dos perseguidores, teve um período que Diocleciano ele tolerava os cristãos, tanto que a perseguição começou. Por quê? Porque ele foi participar de um culto pagão e os sacerdotes falaram para ele, olha, tem cristão na tua comitiva. Diz a história que a esposa dele era cristã, a filha dele era cristã, mas ele teve que iniciar uma perseguição porque os sacerdotes diziam que os cristãos prejudicavam o reino, tá bom? O Império Romano. E assim ele começou a perseguir, mas teve um período que ele era tolerante. Antes dele teve a chamada paz, né, num período de 30 anos de paz, que não houve perseguição. Então, qual a diferença da perseguição do Império Romano para essa perseguição católica que está acontecendo? Ele disse aqui, perpétua. Tá bom? Então, esse livro, irmãos, Rastro de Sangue, ele não foi escrito recentemente, não. Esse é um livro centenário, entendeu? Vocês pesquisem sobre esse livro, é considerado um dos livros da história que ele mostra exatamente os anabatistas sendo perseguidos. Ele foi escrito há mais de 100 anos. Tá bom? Depois eu vejo até a data com precisão para vocês. Tá bom? Então, e ele está descrevendo aqui, elas eram perpétuas. Ou seja, a perseguição não tinha interrupção. Onde eles encontrarem uma igreja que ela, na visão deles, praticava o rebatismo, eles diziam que esse rebatismo estava desrespeitando o catolicismo. Mas não era um desrespeito ao catolicismo. Até hoje eles dizem isso. Tanto que tem a Assembleia de Deus que ela está começando a aceitar pessoas que vêm com batismo de recém-nascido. Pessoas que vêm das igrejas protestante, reformada, tem a Assembleia de Deus que está dizendo o seguinte, olha, se você quiser, você não precisa se batizar de novo. Aí recebe ele como membro. Isso na minha visão está errado. Você está recebendo como membro uma pessoa que possui um batismo inválido, porque batismo de recém-nascido não tem valor. Mas por que isso está acontecendo? Por um erro de interpretação, que as pessoas estão pensando que nós saímos das igrejas protestantes, reformada e católica. Aí nós teríamos saído de igrejas que batizam recém-nascido. E isso está errado, não pode ser verdade. Nós saímos dessas igrejas que não aceitavam o batismo de recém-nascido e os católicos perseguiam. Porque, na verdade, ali no catolicismo, como eu tenho dito para vocês, estão ali os gnósticos disfarçados perseguindo os verdadeiros cristãos. Essa é a verdade da história, né? Os católicos, eles são gnósticos disfarçados, tanto que eles adotaram, né, a crença no purgatório. Tanto que eles adotaram a crença no purgatório. E os gnósticos, eles faziam essa mistura do cristianismo com a religião pagã. Por isso que o catolicismo, nesse período, o culto a Deus, a Mãe, ele estava altamente propagado do catolicismo. Então, são esses que perseguem os cristãos, tanto que tem alguns casos, eu ainda vou mostrar para vocês aqui, que historiador católico fica espantado com a violência. Porque é um católico que está pensando que está seguindo as palavras de Jesus, mas na verdade está seguindo o gnosticismo. Não está seguindo o gnosticismo. Na última aula eu mostrei para vocês
como o gnosticismo é comum nas obras de arte católica. Lá na Pietà, onde tem a suposta Maria segurando Jesus nos braços, na verdade não é a Maria, mãe de Jesus, é a Maria Madalena, que seria a namorada de Jesus, amante de Jesus, que o gnosticismo pregava. Isso é comprovado porque o rosto da mulher não é de uma mulher de 50 anos, que seria a idade de Maria. Jesus com 33 anos, Maria teria 50, 53 anos, tá ok? A mulher parece uma mulher de 25, 30 anos. Então, esse é um dos exemplos. Outro que eu mostrei para vocês também, lá na criação de Adão, na Capela Sistina, você olha para a pessoa do Deus que criou Adão, a mão direita dele é uma mão comum, a mão esquerda é a mão de um bruxo. Por quê? Porque no gnosticismo, o Deus que criou Adão, o Deus Yahvé do Antigo Testamento, ele é um Deus mau. E Jesus Cristo veio para desfazer as obras desse Deus mau do Antigo Testamento. Era isso que o gnosticismo pregava, eu expliquei para vocês. E isso nós encontramos hoje dentro da Igreja Católica, com certeza absoluta. É exatamente aquela religião pagã, e é exposta até nas artes, né? E sem contar também aquelas artes que nós veremos para surgir nesse período da Era das Trevas. As igrejas católicas que são construídas, eles constroem demônios em cima das igrejas. Você coloca demônios em cima das igrejas? Que coisa é essa? Mas por quê? Esses são os gnósticos disfarçados de cristãos. E pior, hoje eles estão dizendo que essa é a igreja mãe e que nós devemos voltar para ela. E o que tem muitas pessoas da Assembleia de Deus fazendo? Estão indo para ela. Não estão voltando, estão indo. Porque a verdadeira igreja de Jesus não saiu dela. Bom, o historiador prossegue. A guerra de extermínio, ok? Que era como a Igreja Católica estava agindo, né? A guerra de extermínio prosseguiu persistente e inexoravelmente, obrigando os cristãos a se refugiarem em muitas terras. O rastro de sangue é quase tudo que resta em qualquer lugar. Ou seja, ele fala assim, a única notícia que nós temos é da morte dos cristãos, por isso o rastro de sangue. Né? Rastro escreve tanto com R quanto sem R, tanto rastro quanto rastro, né? De sangue. Então é rastro mesmo de sangue que ele chama. Ele fala, a única coisa que nós encontramos nesse período são as notícias de matança. E será assim, irmãos, até o período de 1800. Em alguns países como Holanda e Inglaterra, nós vamos encontrar notícias ali próximo dos anos 1500, no período da Reforma, em que eles começam a autorizar os anabatistas, tá ok? Mas em todo esse período que nós teremos agora, os anabatistas que vão aparecer na história, eles vão aparecer sendo perseguidos pelos católicos. Eu vou destacar dois rapidinho para vocês. Nós estamos nos anos 600, nos anos 1100, vai aparecer um anabatista Pedro Valdo, mas era o quê? Um homem rico, um católico rico, que se converteu à igreja anabatista. Aí ele entrega todos os bens dele e começa a enviar pregadores pela Europa. A igreja católica vai caçar ele de todos os jeitos. Tá bom? Isso próximo do ano 1100, nós veremos. A igreja católica vai chamar, porque o nome dele era Pedro Valdo, vai chamar eles de valdenses. Mas era a verdadeira igreja de Jesus sendo perseguida por eles. Bom, depois disso tem nos anos 1300 outro anabatista que vai se destacar. Por quê? Porque a Inglaterra vai estar na Guerra dos 100 Anos com a França. A França, o imperador francês, ele era também o imperador do Sacro Império Romano Germânico, que era o império do Papa, o reino de Deus de Apocalipse 20, parece piada, mas é verdade, para eles era o reino de Deus de Apocalipse 20. Então o Papa ficou do lado da França, a Inglaterra ficou contra o Papa. Então a Igreja Católica perdeu muito poder na Inglaterra. Nesse período se destacou um anabatista chamado John Wycliffe, que alguns dizem que ele era católico, mas não era, a história comprova. Ele era contra o batismo de recém-nascido.
ele pregava doutrinas anabatistas, inclusive foi acusado pela Igreja Católica, tá bom, de ser anabatista. Então ele era anabatista. E ele se destacou porque era a Guerra dos 100 Anos, e ele se torna o maior professor de Oxford, a Universidade da Inglaterra. O Papa vai falar para o rei da Inglaterra, mandar ele para o Papa matar, né? Mas ele não foi entregue, porque a Inglaterra estava uma certa intriga com o papado e com o Sacro Império Romano Germânico. Só depois de 100 anos da morte de Wycliffe, a Igreja Católica voltou a ter domínio na Inglaterra, e ela ordenou que fosse exumado o corpo de John Wycliffe e fosse queimado os seus ossos. Era assim que a Igreja Católica tratava um anabatista. Por quê? É o que eu estou dizendo para vocês, não existe dúvida na história. A Igreja Católica são os gnósticos que se disfarçaram de cristãos e estão até hoje aí nessa organização. O Papa Francisco é um deles, pelas coisas que ele fala, tá bom? E pelo que papas falaram dos jesuítas, os jesuítas são gnósticos. Os papas, mais de um papa falou que a ordem dos jesuítas é uma ordem gnóstica. Por isso que esse homem já falou que Deus não existe, falou que Adão e Eva não foi criado, aquilo é uma lenda, participou de culto com pessoas da religião asteca, dedicado a demônio asteca. Isso aí até os sites da Igreja Católica, o site Rainha Maria, por exemplo, reclama. Então, e esse daí é o padrão da história. Quando nós estudamos a história, esse período que esse livro aqui está retratando é o padrão da história. A liderança na Igreja Católica Romana é de pessoas que praticam a mesma sessão que Saul participou e que Deus o condenou quando ele foi tentar consultar os mortos. Todos esses papas e padres e bispos, eles participavam de invocação ao mundo dos mortos para tirar as almas do purgatório. Então isso aqui não é cristianismo, isso é gnosticismo. Bom, o historiador prossegue. Especialmente através da Inglaterra, Gales, África, Armênia, Bulgária, em qualquer lugar cristãos anabatistas seriam achados, os que estavam decididos a permanecerem restritamente leais ao Novo Testamento. E nesse período, observe, o Império Romano caiu, nós estamos no ano 600, o Império Romano caiu no ano 476, então já são mais de 100 anos de queda do Império Romano. Então já são mais de 100 anos de queda do Império Romano. Mas o poder católico romano está para aumentar e se tornar mais violento. Por quê? Porque esse poder vai para as mãos dos bárbaros, que são os vikings. Vocês já viram documentários sobre os vikings, filmes? Tem uma série, se vocês quiserem conhecer como eles eram, tem uma série acho que está na Netflix, uma série Vikings, que são vários episódios, são umas 6 temporadas. Vocês veem como eles eram violentos. Agora a Igreja Católica vai usar a violência dos vikings, dos bárbaros, contra os anabatistas e contra a antiga religião dos bárbaros. É uma coisa assim, quem estuda esse período da história, até em termos de violência, como um terceiro critério, podemos dizer, é a Era das Trevas. Porque nunca se lutou por essa questão que eles estão lutando. É isso que a Igreja Católica, isso que os historiadores dizem. Antigamente, um povo lutava para dominar o outro por questão financeira, para conseguir imposto, dominar a terra, tá bom? E ambos se respeitavam na sua religião. Tanto que diz a história que Constantino, quando ele ia conquistar uma cidade, ele fazia um sacrifício ao Deus que governava aquela cidade, dizendo que se esse Deus permitisse que Constantino conquistasse, ele iria honrar esse Deus com um altar em Roma, alguma coisa assim. Então, as religiões se respeitavam, as pessoas lutavam por outro motivo. É a primeira vez na história que ocorre conflitos, entendeu? Para destruir uma religião ou destruir outras religiões. Porque o que a Igreja Católica faz é isso.
Não? O que a Igreja Católica faz é isso. Ela quer destruir todas as religiões, tanto os anabatistas quanto a religião dos bárbaros. Então ela vai começar a usar os bárbaros para matar os bárbaros que continuam praticando o antigo paganismo. É inacreditável. O comentário prossegue. Nesse período, a violência católica seguia a máxima de Agostinho de Hipona e do Segundo Concílio de Éfeso. Veja o que diz. Coloquei aí o historiador, um livro que vocês podem comprar, né, de Philip Jenks, ok? O título do livro é Guerras Santas. Ele diz, ele retrata, né, como foi o Segundo Concílio de Éfeso. Possam aqueles que dividem Cristo ser divididos pela espada. Possam eles ser talhados em pedaços. Possam eles ser queimados vivos, segundo o Concílio de Éfeso. Então, nesse período, o que vigorava como documento da Igreja Católica? Eu mostrei para vocês a teoria da guerra justa, de Agostinho de Hipona. Por isso eu botei o nome dele aí. Agostinho de Hipona dizia, quem não aceitasse o reino de Deus como ele é pregado pelo catolicismo, tem que ser perseguido, porque é o reino de Deus de Apocalipse 20, ele tem que ser implantado na terra e todos têm que se sujeitar a ele, porque foi isso que Jesus Cristo disse, nem que seja através da tortura. Então era isso que ele pregava. E esse historiador aqui, ele retrata isso. E esses historiadores, irmãos, eles olham para o cristianismo nesse período, isso que eles chamam de cristianismo, eles ficam tentando entender como que o cristianismo pode ter mudado de perseguido para perseguidor. Na verdade, não mudou. Eles interpretam errado. Esse catolicismo, esses gnósticos disfarçados de cristianismo, eles dominaram a história e descreveram a história assim, que eles são a igreja verdadeira, que eles têm a missão de destruir essas falsas igrejas. Aquilo ali era necessário, era a missão deles. É claro que essa não é a missão da igreja. A igreja cristã, claro que ela não vai conquistar o mundo pela força, mas assim que eles fizeram essa história e, infelizmente, os historiadores acreditam até hoje.